Falo que esse caso, ele é um dos casos que eu vou guardar, né, na minha caixinha ali, que me marcaram, né, na minha atuação policial, pela crueldade, pela brutalidade que ele foi praticado. A vítima ali sofreu 15 facadas, inclusive, quando eu vi o laudo de necropsia, apesar de ter assistido televisão e ter visto ali a crueldade, né, ter investigado o caso, mas quando você viu o laudo de necropsia, você vê a tamanha brutalidade. Foram 15 facadas que atingiram, inclusive, órgãos internos daquela vítima, decepou um pedaço do braço dela. Então, assim, muitas pessoas tentaram intervir, mas pelo fato dele estar com uma réplica de fogo, isso impediu que as pessoas se aproximassem. Esse caso foi extremo, inclusive, doutor, nós tivemos uma alteração legislativa na parte dos crimes de feminicídio ano passado, que a pena hoje é de 20 a 40 anos, esse caso específico. Acompanhei. Aí eu vi algumas pessoas falando, não vai ficar pouco tempo na cadeia. Eu acredito que para ele progredir de pena, ele tem que cumprir 55% da pena. Ele vai ficar muito tempo preso. Lógico que para os familiares da vítima, para a gente, era só uma prisão perpétua ali, né? De tamanha brutalidade do caso. Mas acredito que ele vai cumprir muito Doutora, tempo. mas se ele pegar lá na frente esses juízes ideologizados aí, um juiz não tem que cumprir lei nenhuma mais hoje no Brasil, não. O Brasil é um país sem lei. Nesse caso específico, né, sob perspectiva legal, acredito que ele vai ficar muito tempo preso ainda, mas a gente tem que entender também que quem aqui julga ele são pessoas comuns, né? Não vai para o tribunal do júri, pessoas comuns. E eu, particularmente, doutor, eu até sou professora também, eu falo isso em sala de aula, eu sou contra um pouco o Instituto Tribunal do Júri, sabe? Eu não sou contra um pouco, não, eu sou totalmente contra. Porque se a gente pensar, inclusive, eu já trabalhei em vários casos que era patente uma situação ali, né, ficava patente de que poderia ser um latrocínio e tal, e o advogado, às vezes, querendo forçar para um homicídio. Porque quando vai para o lado latrocínio, vai para a justiça comum, é julgado nos moldes da lei mesmo, mas quando vai para o tribunal do júri, é quem atua melhor, são pessoas, às vezes, né, que não têm conhecimento de lei, então a pessoa forma um teatro ali e a gente acaba tendo aquele sentimento maior de impunidade mesmo. Então, neste caso específico, vai para o tribunal do júri, mas eu acredito que diante da crueldade que foi praticada, é um caso extremo, acredito que a pessoa vai ficar muito tempo, né? E a família sofreu muito mais ainda, porque nesse caso específico ela deixou uma carta, e foi o que mais me mexeu comigo. A carta começava assim: a mãe descobriu essa carta 3 dias depois da morte dela. Infelizmente, eu morri. Ela sabia que ia morrer, ela sabia que corria risco de morte, né? E, às vezes, por uma descrença, né, com a polícia, ela não procurou a polícia. Mas aqui eu aproveito até o espaço para falar que toda vez que a mulher sofre qualquer tipo de violência, ela tem que pedir apoio para a polícia. Porque quando a mulher tem uma medida protetiva, a polícia começa a fiscalizar. E o descumprimento de medida protetiva é prisão preventiva. Então, por mais que a pessoa tenha essa descrença, eu falo que a polícia faz muito, né? E tem uma atuação bem efetiva diante de crimes ali contra a mulher.